Tudo bem? Tudo bem. Dia agitado no Galo, né, rapaz? Sim, o dia agitado. O Atlético tem últimas horas aí agitadas, né? Com o anúncio oficial do Cuca. Hoje o Rubens Menin fez um vídeo, né? Se posicionou aí sobre o ano de 2024, duro no final, né? Não só para a torcida, mas também para a cúpula do Atlético. E falou sobre reforços, que o Atlético já está buscando aí em silêncio nomes importantes no mercado. Sinalizou, João, que o Paulinho vendido, o Atlético vai trazer um atacante de peso, não um atacante para ser titular e jogador que decide jogo. Porque o Paulinho era uma peça importante do elenco, né? Ele foi artilheiro da temporada junto com o Hulk e no ano anterior foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas a proposta do Palmeiras foi muito importante, né? Um valor elevado. O Atlético negocia o Paulinho, mas esse valor será investido no futebol. Palavras importantes, e pediu o apoio da torcida, né, João? Porque o torcedor do Galo aí nos últimos tempos, né, ficou, principalmente depois das finais, mais chateado com o time mais, né, com o torcedor mais chateado, pressionando a diretoria, mas o Rubens Menin pedindo aí o apoio da massa em 2025. Ô Ale, eu acho que foi muito importante essa presença, essa aparição do Rubens Menin, porque no final das contas é a palavra final do Atlético. Sim. É o presidente da SAF do Atlético, do Conselho de Administração da SAF do Atlético. O torcedor do Atlético estava muito ansioso, e com razão de ter a ansiedade do torcedor. E a palavra do dono, claro que num processo como esse, traz um pouco mais de tranquilidade e de confiança para o torcedor. Sem dúvida que sim, né? Porque você tem uma garantia, né? Porque, como você disse, é o dono, tem a garantia que os investimentos serão feitos. O receio da torcida, porque inclusive ver o rival se reforçando e ver jogador muito importante saindo, né? E o clube demorando um pouco mais para anunciar reforços e tal, você tem a garantia que esses reforços virão, que esse dinheiro será destinado à contratação de outros jogadores e que o Galo continuará sendo forte. Eu acho isso muito importante, até porque dentro daquilo que a gente estava conversando tem muita especulação, né? Não, mas esse dinheiro do Paulinho vai para onde? Vai para pagar isso, vai para pagar aquilo. Não, ele foi lá e falou que vai ser usado para contratar jogadores, e agora inclusive com o norte, né? Porque você tem dentro daquilo que a gente estava conversando anteriormente as características dos jogadores que o treinador, que o Cuca gosta de ter no seu elenco. Então você já tem um caminho para ser seguido, João. Ô Cláudio, conta mais o que mais disse o Menin sobre o momento do Atlético, sobre a temporada que vem aí 2025, quais foram as promessas e garantias do presidente da SAF do Galo? É o seguinte, João, ele falou, por exemplo, que o Atlético vai ter um investimento, né, mensal de 20 milhões de reais, é um aumento na folha em relação ao ano anterior, segundo ele até maior que a inflação. Então, garantindo aí que o time vai continuar competitivo, né? Se você tem uma folha salarial, prometeu, por exemplo, que se vão sair 5, 6 jogadores, que mais ou menos é isso, né? Que acontece, o Galo vai buscar também o mesmo número, 5, 6 jogadores. E a carência é, sobretudo, no setor ofensivo. Ele destacou bastante, né? Que o Cuca é um cara muito identificado com a torcida, com o clube, né? Sabe bastante de Atlético. E o Galo está nessa expectativa, porque além da questão econômica, que o Galo teve um ano de 2024 até superior na parte de orçamento, de premiação, né, do que era projetado, um ano de 2025 que o Atlético traz um patrocinador master, que já foi anunciado, né? H2Bet vai pagar bem mais do que pagava anteriormente, né? A antiga. Vai já ter um acordo assinado com a Nike pro ano que vem, para 26, né, na outra temporada. Ou seja, o Atlético vai continuar sendo protagonista. Ele destacou isso, que o Galo é um time, né, João, que nos últimos anos tem o respeito de todos no futebol brasileiro. O Galo todo ano tem um respeito muito forte. Os jogadores querem vir jogar no Galo e isso não pode se perder. Destacava que a SAF do Galo não é uma SAF para curto prazo, é uma SAF para continuar aí vários e vários anos. Tem muita coisa a se fazer, né? Os desafios são enormes, inclusive com a Arena MRV, né? Destacou que vai ter também a melhoria na acústica da Arena MRV e a questão do gramado, que já está sendo trocado pela grama sintética, admitindo os erros, né, na Arena MRV, mas
que serão corrigidos aí já nesse próximo ano, João. Ô Ale, deve ser uma coisa difícil você conduzir um processo, igual agora há pouco você brincou assim, olha, o Cruzeiro tá querendo ser campeão rápido. Você conseguir dosar essa intensidade de uma necessidade de uma cobrança a curto prazo do torcedor, que quer ver o time dele ganhando, com um planejamento a longo prazo para você não fazer um projeto ali de curta duração, que você ganha hoje e depois passa 10 anos sem ganhar, porque planejou mal, porque construiu errado o processo. Que é o mais difícil, né? Você continuar no topo, né, ô João? Isso que é o grande desafio, e eu acho que nessa questão o Atlético tem um ano de 2024 que tem muitos acertos e tem outros erros, mas principalmente um ano de aprendizado. É o ano da Arena, é o ano de final de Libertadores, é final de Copa do Brasil, de mudança na comissão técnica durante o ano, do elenco também durante o ano. Então acho que foram muitos os aprendizados. Que bom que o pessoal tem feito essa reflexão para que em 2025 as coisas funcionem de uma outra maneira, e tem pessoas muito inteligentes, muito vencedoras lá para cuidar de tudo isso, né, João? Como é que o torcedor recebeu a manifestação do dono da SAF do Atlético, Cláudio? Eu vi uma recepção boa, viu, João? Porque o torcedor tava nessa expectativa, né? De uma palavra mesmo da SAF, do Rubens Menin, que ele viesse a público, e ele veio, né? Depois da contratação do Cuca, para acalmar um pouco o torcedor. A gente viu aí nas últimas semanas, né, João, que o Atlético virou a alça de mira, né? Para todo mundo, críticas. Mas porque virou a Geni, né? Virou a Geni. Os últimos, depois ganhou de todo mundo. Principalmente aí, depois de perder o Botafogo e ter a última rodada ali, o risco de rebaixamento, né? Depois disso. Tá tudo errado. Virou tudo errado. Nada prestava, ninguém servia, nada presta. E aí tem que se ter calma nesse momento, principalmente, né? Quem tá gerindo o clube. E a turma tá aos poucos ajeitando as coisas no Atlético com a chegada do Cuca. A torcida também já tem uma calma, e essa expectativa então é agora para reforços no Atlético. Vamos trazer o Rubens Menin então, para quem não acompanhou aqui na Itatiaia mais cedo, vamos trazer o Rubens Menin, essa fala importante dele nessa segunda-feira. Saudações, massa atleticana. O ano de 2024 acabando. Foi um ano de conquistas, momentos difíceis, aprendizados também. Sei que alguns de vocês devem ter frustrações, somente com os resultados finais. Eu também tenho. Eu sou tão fanático mais que vocês. Eu sou atleticano desde menino. Isso é uma vida, uma paixão. Mas por isso eu estou mandando essa mensagem. Primeiro é o seguinte, vamos lá. Vocês estão ansiosos por contratações. A gente acha que se a gente trabalhar em silêncio é melhor. O vazamento atrapalha muito as negociações. Mas vocês podem ter certeza que negociações virão. O novo comandante Cuca está aí, né? Vencedor, gosta do Atlético, conhece o Atlético, sabe trabalhar no Atlético. A gente espera que ele vá trazer muitos títulos para nós. Fechamos aí 2 patrocínios importantes que vêm reforçar ainda mais o nosso futebol. Foi o da H2Bet e também da Nike. 2 patrocinadores fortes que vamos ajudar em 2025. Isso é importante. Você veja o seguinte, como é que a massa apoia o Atlético. A Arena MRV é um sucesso, 35 mil torcedores em média por jogo. O segundo maior, gente, programa de sócios-torcedores do Brasil, com 113 mil associados, que é o Galo na Veia. Não é qualquer um, não, né? Então, resolvendo alguns problemas da Arena, vão melhorar o gramado, começaram as obras, vão ter um gramado nota 10 para o ano que vem, vamos trabalhar também na acústica, vamos resolver o problema da acústica, que não é aquela acústica ideal, né? Em relação ao futebol, vocês podem ficar tranquilos. Qualquer venda de jogador vai ser integralmente investido no futebol. Futebol a gente vende, compra. Vamos investir os resultados das vendas de jogadores no futebol. Tranquilo. E, pessoal, o que é importante é o seguinte: futebol é desafio, não é fácil, mas a grande força do Atlético está na torcida, nessa massa apaixonada. Então queremos estar juntos em 25, queremos que o Atlético continue ocupando aquele espaço que ele hoje ocupa no futebol nacional e mundial, um time respeitado, um elenco forte, que entra em todas as disputas com chance de ganhar título.
Hoje o Atlético é respeitado no Brasil e no mundo. Nosso projeto não é voo de galinha, é voo de longo prazo, cada vez melhor. E sem o apoio da massa, nós não chegaremos lá. Mas eu tenho certeza que a massa nunca falta nos momentos mais importantes da história do Atlético. Estamos juntos, vamos juntos para 2025. Grande abraço. Aí, então. Quando você analisa a fala do Rubens Menin, ele tocou em pontos importantes que afligem o torcedor do Atlético no momento. Falou o seguinte, olha, queremos ter um time forte, vamos buscar o protagonismo, né? Tentar chegar aí nas competições como o Atlético chegou esse ano, chegou a 2 finais importantes, poderia ter ido mais longe, não foi, mas também muita gente grande ficou aquém do Atlético. Se você olhar o ano do Palmeiras, por exemplo, que acabou de fechar o ano anunciando que teve uma receita de 1 bi, que é o dobro do Atlético, ou mais do que o dobro do Atlético, o ano do Palmeiras foi pior do que o do Atlético. Caiu nas 2 oitavas de final. Copa do Brasil e Libertadores. 8ª de final. Falou sobre os problemas da Arena MRV, da busca de solução, que é outra coisa também que incomodou bastante o torcedor do Atlético esse ano. Tocou no ponto da chegada do Cuca, né, passando a confiança da diretoria do Atlético a respeito do Cuca, e tocou num ponto que é sensível e importante nesse momento, que é a necessidade do Atlético ter o apoio e a confiança do seu torcedor. Na minha opinião e avaliação, o Atlético sofreu um massacre no último mês, desde que perdeu a Copa do Brasil e a Libertadores. Muitas críticas são necessárias e são importantes, né? Todo mundo precisa de crítica para evoluir, para melhorar, mas muita crítica foi só oportunismo, desde aqueles que queriam lacrar na internet, aqueles que querem 5 minutos ali de fama. Há algumas críticas que são de fato bem intencionadas, boas, prudentes, necessárias e que o Atlético precisa ouvir para evoluir, para melhorar. Sem dúvida, lacrar e lucrar, né, o João? Aconteceu muito disso mesmo. O torcedor, eu acho que ele tem a condição de se sentir ferido a partir do momento que o time perdeu daquela maneira, mas o fato de você ter conseguido chegar nas 2 finais, num calendário muito complicado, que é o calendário do futebol brasileiro, em que a CBF praticamente pune quem vai avançando nas competições, e a gente viu isso no caso do Galo, pune quem tem jogadores convocados para suas seleções. Eu acho que tem que ser comemorado. Evidentemente que a forma como foi derrotado, principalmente o comportamento no primeiro jogo, primeiro tempo do primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, o que aconteceu no jogo contra o Botafogo na decisão, em que jogou com um jogador a mais o tempo inteiro, e a última rodada do Campeonato Brasileiro sob ameaça de rebaixamento, isso aí feriram, né? E com toda a razão. Com razão, o Atlético tem que analisar o que aconteceu ali para corrigir esses erros. Claro. Agora, é um erro tão grande quanto esse tratar o clube como se tudo tivesse errado. Não, aí não. Porque um clube que tá tudo errado não chega na final da Copa do Brasil e da Libertadores ao mesmo tempo. Você pode até ter um acaso, mas 2 acasos você não tem, amigo. Num ano, inclusive, que se comemora a consolidação da sua residência, né? Da sua arena, né? Então, acho que tem vários e vários aspectos positivos e tem outros que podem ser melhorados. O problema do Galo ali, né, no final do ano, foi a aposta, né, das 2 finais, e aí fica sem a vaga da Libertadores, né? Até uma questão, né, não é porque é o Atlético não, mas será que não seria melhor a CBF analisar essa situação? Não é melhor um time que vai para uma final da Copa do Brasil ter pelo menos uma vaga na pré-Libertadores do que o 8º do Campeonato Brasileiro? Às vezes até o 9º, né? Às vezes até o 9º vai, né? É. E a Libertadores, por exemplo, também tinha que pensar, porque a Libertadores vão ser 2 anos seguidos, João e Ale, que o vice-campeão não vai disputar a próxima. Porque o Boca Juniors foi vice pro Fluminense e não disputou essa última, e agora o Galo a mesma coisa. Eu acho que esse foi o maior pecado do trabalho do Milito e daqueles que concordaram com ele nisso, porque o presidente Sérgio Coelho disse que foi uma decisão coletiva no Atlético. Então, se ele, presidente Sérgio Coelho, concordou, ele errou. Se a direção da SAF concordou, também errou. Se o Vitor, diretor de futebol, concordou, também errou. Todo mundo, não sei quem concordou e quem discordou, mas todo mundo que concordou, na minha opinião, errou. Porque não pode um clube do tamanho do Atlético abrir mão de um campeonato tão importante e competitivo como o brasileiro no momento que o Atlético abriu mão. E, para mim, é inaceitável que um elenco
do tamanho do elenco do Atlético, com o investimento que o Atlético tem, com a condição. Gente, o Atlético viaja só de voo fretado, hotel da melhor qualidade, salário alto, salário em dia, estádio próprio, de primeiro mundo, com todas as condições, o Atlético não ficar entre os 6, 7 do Campeonato Brasileiro. Para mim é inaceitável. E para mim esse foi o grande erro do Atlético na temporada. Por mais que não tenha ido bem na final da Copa do Brasil e tenha perdido um título da Libertadores de maneira inexplicável pelo enredo do jogo, para mim é muito pior a forma que o Atlético tratou o Campeonato Brasileiro. Para mim esse foi o grande pecado do Atlético na temporada. E como terminou a competição, né? Que aí foi mais dramático ainda, como terminou, eu acho que passa por muita coisa, desde a composição de elenco até como os próprios jogadores do elenco que não são titulares trataram as oportunidades no Campeonato Brasileiro, como o treinador tratou esses jogos, né? Porque você pode ter um time alternativo competitivo. Você pode ter um time alternativo competitivo. E o que a gente viu foi muito diferente, porque o Atlético perdeu para quase todo mundo, pelo menos pontos para todo mundo da parte de baixo da tabela. E a gente continua aqui, né, João, buscando informações sobre reforços. A gente trouxe hoje mais cedo, né, que o Cuca indicou o Soteldo, mas por enquanto o Galo não fez proposta. Mas é um nome aí que a gente está trabalhando, pode ser que... Agora, o foco nosso é no ataque. O ataque do Galo é que deve ser a prioridade. Cláudio, vamos lá. Soteldo pode ser jogador do Galo, sim ou não? Pode, João. Por enquanto não teve proposta oficial, mas é um cara que agrada ao Cuca. Já trabalharam juntos no Santos quando foram até a final da Libertadores, naquele time do Santos em 2020. Como o Soteldo tá dando sopa aí, porque no Grêmio ele não permanece. Ele jogou no Grêmio esse ano de 24. Ele, voltando ao Santos, eu apurei lá que ele não tem boa relação no Santos, né? A torcida pega no pé dele, principalmente a organizada. A gestão do Santos também não faz muita questão da permanência dele. Agora, o Santos pediu pro Grêmio 5 milhões de dólares, né? E o Grêmio não teve essa grana à vista. O Atlético tem lá o Santos tem que pagar ainda o Patrick, algumas parcelas daquele meio-campista Patrick, que jogou aqui no Galo e depois era do Inter, né? Foi pro Santos. Nossa Deus. Não deixou saudade nem aqui nem lá, né? Ai. Jogou no São Paulo também. Mas, João, pode ser, né? Como o Cuca gosta do jogador, fazendo uma análise aí, o Soteldo tem 27 anos, né? E é esse novo. jogador de 1 contra 1. Velocidade. 27 anos, muito novo, cara. Bom, como é que a turma tá dizendo hoje em dia? O jogador que joga igual o Soteldo, quebrador de linhas, né? Mas ele gosta desse 1 contra 1 e vou te falar, é um dos melhores do futebol brasileiro para isso. Eu acho que o Soteldo, se vier, o Cuca tá tentando se cercar de jogadores que já trabalharam com ele, né? Então já tem o Scarpa, já tem o Bernard, já tem a turma da última passagem. Então são jogadores que já conhecem o estilo do Cuca. Eu acho que no futebol brasileiro, desse 1 contra 1, o Soteldo é um dos melhores que trabalham por aqui. E eu acho que seria titular do Atlético. Pensando titular hoje? Pra mim, sim. Bom, hoje, no meu Atlético, que olha nos olhos dos grandes candidatos a títulos, você só tem um atacante titular. No meu Atlético. Você tá contando já com a saída do Paulinho? Sim, eu só tenho o Hulk, pra mim é titular. Porque os outros são jogadores que vão ser suplentes. E pra mim o Soteldo ele chega nesse momento pra ser titular do time. É isso aí, então vamos ver. Mas a pergunta é, o Soteldo chega nesse momento pra ser por titular? Enquanto, mas eu creio que pelo que falou o Rubens Menin, pode vir um outro peixe grande, talvez até maior, né? O Galo, a gente vai começar a apurar pela essa fala do Menin que o Galo tá buscando pelo menos um jogador de grande nome para chegar e jogar mesmo, né? Você tem nem essa dúvida, né, Ale? Essa dúvida se tem aí ser titular ou não, o Galo vai tentar buscar alguém para ser titular e decisivo.